Graça e paz, amados filhos de Deus, amigos do Facebook, vocês que têm seguido aí a página do Ministério Pastor Eric Santana, Deus te abençoe. Gostaria já de pedir para que o Senhor nosso Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Você que tem acompanhado as nossas mensagens, você que tem acompanhado as nossas publicações, você que tem curtido a nossa página, você que está acompanhando esse ministério, um ministério de estudo bíblico, um ministério de imersão na palavra de Deus, amém? E hoje eu gostaria de falar sobre algo revelador, sobre algo que chega a beirar a polêmica, amém? É um estudo bíblico bem rápido hoje, que Deus colocou no meu coração essa mensagem e já tem algum tempo que eu queria compartilhar com vocês. Então hoje foi o dia, amém? A pergunta que eu te faço é, o filho pródigo, ele errou quando ele pediu a herança dele para o pai, com o pai ainda vivo? Porque durante muito tempo nós tivemos algumas opiniões aí bem fortes em relação a esse tema, em relação a essa passagem, e eu gostaria de falar sobre isso hoje. O filho pródigo, ele errou mesmo quando ele pediu a herança para o seu pai, com o seu pai ainda vivo, com o seu irmão ainda vivo, porque durante muito tempo nós o condenamos por isso. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto hoje, amém? Glória a Deus. Então você vai chegando aí, você que já vai acompanhando, já vai clicando no coração, já vai deixando o seu comentário, digite aí nos comentários de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando, amém? Para que a gente consiga interagir de uma maneira bem legal, de uma maneira bem interessante. Se você tiver alguma dúvida, clique aí nos comentários, digite a sua dúvida, que nós estaremos aí preparados para saná-la. Amém? Glória a Deus. Então vocês vão chegando aí, o pessoal já está chegando, tem gente já falando de Osasco. Priscila, minha esposa, Deus te abençoe. Shirley também está por aí, Deus te abençoe. Vamos falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo errou quando ele pediu a herança para o pai, com o pai ainda vivo? Será que ele errou? Por que ele errou? Por que ele não errou? Vamos falar sobre isso hoje, um assunto bem interessante, amém? Glória a Deus! Enquanto o pessoal vai chegando aí, gostaria de apresentar o meu livro, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, pediu que eu enviasse a todos os povos, que enviasse a todos os seus filhos, por onde Satanás tem entrado e atacado os filhos de Deus dessa geração. Quais são as zonas de ataque que Satanás tem se utilizado para atacar os filhos de Deus dessa geração? Está aqui as 4 zonas de ataque espiritual que Deus colocou ao meu coração. Você precisa desse livro. Se você é um crente, se você é um filho de Deus, você precisa desse livro. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu vou te dizer, Deus tem muito para falar na tua vida mediante esse livro, amém? Tá aí na descrição do livro, na descrição do texto, do vídeo, os links para onde você pode adquirir o livro. Se você quiser, você pode adquirir também direto comigo, só me mandar uma mensagem no privado, amém? Glória a Deus! Vamos ao nosso estudo rápido. O filho pródigo, ele errou quando ele pediu a herança do pai, com o pai ainda vivo. Que coisa, que pergunta! Hoje eu quero revelar algo que pode mudar a sua concepção de uma das parábolas mais comentadas, de uma das parábolas mais faladas, de uma parábola das quais mais sermões foram escritos. Nós aprendemos muita coisa sobre isso, porque a Bíblia tem algo para nos ensinar de maneira poderosa sobre essa palavra, sobre essa parábola que está lá em Lucas no capítulo 15. É uma passagem que vai nos ensinar sobre o filho pródigo. Tenho certeza que você conhece a história, tenho certeza que você já ouviu muita coisa sobre isso. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, durante muito tempo nós tivemos uma visão equivocada sobre uma atitude desse jovem. Durante muito tempo nós o atacamos pelo fato dele ter pedido a herança dele para o pai,
com o pai ainda vivo. Então a pergunta que não quer calar: o filho pródigo, ele estava errado quando ele pediu a herança para o pai com o pai ainda vivo? A resposta é não. Isso mesmo, a resposta é não. Ele não estava errado em pedir a herança com o pai dele ainda vivo. Sabe por quê? Olha bem, olha aqui para mim. Observe uma coisa. O pai dele é o tipo do nosso Pai Celestial. Amém? E o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, jamais vai morrer. Eu quero acreditar que você não está esperando que o seu Deus, que o seu Pai Celestial morra, porque ele não vai morrer. Ou seja, se você tem uma promessa, se você tem uma herança com o teu Pai Celestial, peça logo para ele, porque ele não vai morrer. Preste atenção, os filhos mais jovens, eles geralmente, pelo fato de viver antes dos filhos mais velhos, eles podem observar e aproveitar todas as experiências que os irmãos mais velhos tiveram. Ou seja, a chance de acerto para os filhos mais jovens é muito maior. Mas o que acaba destruindo a saúde e a vida desses irmãos mais jovens é uma palavra, é uma atitude chamada precipitação. E essa precipitação pode levar mais do que saúde e vida. Essa precipitação pode levar, em muitos casos, a riqueza que essas pessoas produzem, que essas pessoas possuem. Olha só, a Bíblia vai nos ensinar que depois de juntar toda a sua herança, este jovem então partiu para uma terra distante, e aquele que parte para uma terra distante começa a experimentar grandes provas por causa da ausência do pai. Ele partiu para um país distante, ele partiu para longe do pai. E aí é que está o seu principal erro. Quando ele parte para longe do pai, ele erra. Porque quando nós partimos com todo o nosso suprimento, mas sem a presença do nosso pai, a gente começa a correr o risco de voltar pobres e miseráveis. Por quê? Porque a presença do pai é que nos disciplina. É a presença do pai que nos rege. Mas muitos filhos de Deus, muitos, não querem continuar na presença do Pai quando estão com a sua herança, quando recebem algo precioso, quando recebem uma bênção. Eles decidem partir para terras distantes. Ou seja, depois que eles possuem algo precioso nas suas mãos, então decidem ficar longe de Deus, decidem partir para terras distantes. E muitos desses filhos de Deus, muitos desses crentes, quando enriquecem, se afastam da presença de Deus. Muitos crentes, quando ficam ricos, quando recebem bênçãos, se afastam de Deus. E o que acontece quando nós estamos longe da vigilância e da experiência e da presença de Deus? A gente começa a desperdiçar a herança que nós levamos anos para conquistar. Nós começamos a viver uma vida sem disciplina, começamos a viver uma vida dissoluta, começamos a viver uma vida sem prestar contas a nada e a ninguém. E longe do amor do nosso Pai, longe da presença do nosso Deus, nós não sabemos quando a gente tem que gastar o nosso tempo com prioridades. Nós começamos a desperdiçar o nosso tempo, porque a gente fica sem visão de futuro. Porque longe do nosso Pai, longe de Deus, sempre vai existir fome, sempre vai existir escassez. Por que vai existir fome longe de Deus? Porque somente o nosso Pai sabe o lugar certo onde nós temos que habitar. Somente nosso Pai sabe o lugar certo que nós temos que criar morada. E somente quando nós estamos debaixo da cobertura do nosso Pai,
A cobertura do nosso Pai, a cobertura do nosso Deus vai impedir que qualquer tipo de necessidade nos afronte, porque a glória dele estará sobre nós. Ou seja, se você tem uma herança, e eu tenho certeza que você tem, peça para Deus entregá-la na tua mão hoje mesmo. Se você tem uma bênção para receber, e eu creio que você tem, peça ela, suplique por ela, e Deus vai te entregar. Você só não deve cometer o mesmo erro que o filho pródigo cometeu. O filho pródigo não cometeu o erro quando pediu a herança. O filho pródigo cometeu um erro quando recebeu a herança e se afastou do pai. Quando o filho pródigo recebe a herança e se afasta do Senhor, quando você recebe a sua bênção e se afasta de Deus, quando você recebe uma herança do Senhor e vai para uma terra distante, você corre o sério risco de perder toda a herança que você recebeu. Você corre o risco de ficar pobre, você corre o risco de voltar sem nada. É muito forte isso, porque existem muitos crentes, existem muitos filhos de Deus que passam anos, eu vou te dizer, passam anos pedindo que Deus restitua o seu casamento, pedindo que Deus traga o seu filho para Jesus, pedindo que o Senhor salve a sua família, pedindo para o Senhor um novo emprego, pedindo para o Senhor uma promoção, pedindo para o Senhor uma casa própria. E não é errado pedir isso para Deus. Não é errado pedir isso como herança para o seu Deus, porque o seu Deus não vai morrer. O errado é quando você pede essa bênção, quando você pede essa herança, Deus te dá essa herança e então você vai para uma terra distante, ou seja, você se afasta de Deus, você se afasta da presença dele. E quando você se afasta da presença dele, a cobertura dele, a glória dele sobre a tua vida sai de perto de você e então você volta sem nada, ou seja, você corre o risco de voltar para ele sem marido, você corre o risco de voltar para ele sem casamento, você corre o risco de voltar para ele sem os seus filhos, como foi com o filho pródigo, que perdeu toda a herança. Deus, ele vai te receber novamente como filho, ele vai te amar, ele vai te vestir e ele vai te servir. Só que você não tem mais herança. E isso é muito triste. Isso tem destruído vidas, isso tem destruído expectativas de cristãos. Cristãos que têm se decepcionado. Por quê? Porque vão até Deus, pedem a sua herança, recebem a sua herança e se afastam. Quando se afastam, perdem a herança e então se decepcionam com Deus, como se o nosso Pai tivesse algum tipo de culpa mediante isso. Quando na verdade o erro foi que esses cristãos que não deviam ter saído da presença de Deus com a sua herança. Então o que você deve fazer? Peça pela sua herança, peça pelo seu milagre, peça pela sua bênção, suplique a Deus e Ele vai te dar. E depois que Ele te dá, depois que Ele te der, você não se afaste dele. Pelo contrário, se aproxime mais, se achegue mais, esteja debaixo da cobertura dele. E então a glória dele vai se manifestar sobre a sua herança e a sua herança vai se multiplicar e você vai ter muito mais do que você tinha quando você se achegou diante dele, porque a glória dele, a Bíblia nos ensina, vai expandir e vai derramar e transbordar sobre outras vidas, sobre novas bênçãos, e então bênçãos atrás de bênçãos virão na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, o filho pródigo, ele não errou quando ele pediu a herança com o pai ainda vivo. Não errou, não foi um erro. Ele já tinha aprendido com o irmão mais velho. E o pai do filho pródigo
é um tipo do nosso Deus, que não vai morrer. Se você for ficar esperando o seu Pai Celestial morrer para você receber sua herança, você vai receber ela quando? Porque o seu Pai, o seu Deus, ele não vai morrer. Então, peça sim a sua herança, peça sim as suas bênçãos, peça sim os seus milagres. Só não cometa o erro do filho pródigo, que foi se afastar do Pai depois que recebeu a herança. Amém? Glória a Deus. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Era essa palavra que eu queria que tocasse o seu coração e que você meditasse nisso. Que você não se afastasse do Senhor depois que Ele entregar a sua herança, depois que Ele entregar as suas bênçãos. Pelo contrário, depois que você receber o seu milagre, depois que você receber a sua herança, a sua bênção, se aproxime mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se essa mensagem tocou o teu coração, eu gostaria de pedir para você, em nome de Jesus, que você compartilhasse essa mensagem, que você levasse essa mensagem para mais vidas, que mais vidas fossem alcançadas mediante a sua vida. Amém? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe no seu perfil, compartilhe essa mensagem. Seja um cooperador do reino de Deus, seja um ajudante, seja participante da glória de Deus. Amém? Aleluia! Se você ficou com alguma dúvida, pergunte nos comentários. Se você se interessou pelo livro As Quatro Torres, que eu publiquei recentemente, tem o link aí na descrição do vídeo para você comprar, para você adquirir. Você pode parcelar em até 12 vezes. E eu vou te dizer, meu amado, você precisa desse livro. Você precisa ler o que está aqui. Você precisa receber essa palavra que Deus colocou no meu coração e que já tem tocado vidas. Vidas já têm sido mudadas com essa mensagem. Eu tenho postado na internet os comentários que as pessoas que leram o livro têm feito, os comentários que as pessoas que entraram em contato com essa mensagem têm deixado. São mensagens de mudança de vida. E eu gostaria que você recebesse essa mensagem, essa mudança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.